Concurso da Polícia Militar da Bahia. Ah, não quero não. Eu já sou soldado. Eu quero me tornar sargento. Não importa. Seu lugar é aqui. Também não quero isso não. Eu quero ser tenente da Polícia Militar. Não importa. Vai fazer CFO? Seu lugar também é aqui. Eu tenho dicas sensacionais para você. Que vai ser PM, sargento ou tenente. Não importa. Se liga que são as 3 principais apostas para os certames que irão ocorrer em 2022. E você só confere aqui no canal Selva Questões. Só que depois da vinheta. Se liga aí. Pois é, pessoal. Com mais de 12 anos de experiência na área de concursos para a área militar, Polícia Rodoviária Federal e tantas outras provas, no ano de 2022 é para você ficar atento, porque as pegadinhas podem te prejudicar na hora da prova. E para você não ser pego de surpresa ou com as calças arriadas, é melhor prestar atenção na dica que eu tenho para vocês. Quem tem o hábito de estudar as provas anteriores do concurso da Polícia Militar ou do último edital que ocorreu para mudança de nível, né, de padrão, de categoria, de soldado para sargento, ou mesmo do CFO, está ciente de que a prova, muitas vezes, o conteúdo programático, sobretudo na área das humanidades, né, os conhecimentos gerais, história, geografia, atualidades, tentam trazer o candidato para a realidade, para aquilo que está acontecendo no mundo. As questões, muitas vezes, envolvem temas que estão diretamente relacionados com os principais fatos que ocorrem no mundo. Não só para a prova de atualidades, mas para a prova de geografia e de história também. E é sobre essas 3 disciplinas, esses 3 conteúdos programáticos, eu quero deixar dicas essenciais e que, com certeza, vão ajudar você na prova a ter uma pontuação muito melhor do que se você não tivesse prestado atenção. Mas não esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Vamos lá para a primeira dica, e é da prova de atualidades. Se liga aí. Bom, para a prova de atualidades, eu tenho 3 apostas essenciais e vou explicar a razão dessas 3 apostas. Fluxo de informação. Por que fluxo de informação? Bom, na sociedade globalizada que a gente vive, inclusive estava no edital do último concurso, a questão da globalização, os aspectos da globalização, o fluxo de informações, se você analisar, ao contrário do fluxo de pessoas, do fluxo de mercadoria e do próprio fluxo de capital durante a pandemia, foi o único fluxo que não regrediu. Muito pelo contrário, ele se ampliou. O que eu estou querendo dizer com isso? Durante a pandemia, a circulação de pessoas, de dinheiro e de mercadoria ficaram prejudicadas, né? O isolamento social, as restrições impostas pela pandemia obrigaram muita gente a ficar dentro de casa, além do comércio fechado, do aumento do desemprego e tantos outros problemas. Ocorre que, com mais pessoas dentro de casa, mais pessoas passaram a usar a internet. Então, o fluxo de informação é essencial e eu acredito que ele estará, sim, na sua prova em 2022. A outra aposta diz respeito às fake news, que também estão diretamente relacionadas com esse maior uso da internet. A internet virou terra de ninguém. Qualquer um hoje posta, fala sobre o que quer e, infelizmente, encontra gente ingênua o suficiente para não fazer o filtro nessas informações e espalhar inverdades pelas redes sociais. A terceira aposta de atualidades diz respeito à pandemia pelo mundo e a própria ocorrência de novos casos, né, de Covid pelo mundo, inclusive com pessoas vacinadas. Muita gente vem questionando, mas a África teve pouca vacinação, o continente africano apresenta poucas pessoas contaminadas. Uma ressalva, gente, devagar com a dor, devagar porque o santo é de barro. O continente africano enfrenta diversos desafios socioeconômicos. Insegurança alimentar, guerra civil, outras tantas doenças que já foram erradicadas em outras partes do mundo, malária, cólera, doença do sono, a própria AIDS, que apesar de estar alastrada pelo mundo todo, no continente africano é uma verdadeira epidemia. Então fica difícil aferir, ter uma análise fidedigna dos dados que vêm do continente africano, porque muitos países vivem num clima de instabilidade política muito forte.
E dar confiança e credibilidade aos dados referentes ao índice de infectados ou índice de vacinados no continente africano é muito difícil, mesmo dados sendo fornecidos pela OMS. Então, há essa desigualdade no acesso à própria informação de como essa pandemia tem se comportado pelo planeta. Por outro lado, muita gente questiona, mas a Europa voltou a ser o epicentro da pandemia e é o continente com o maior número de pessoas vacinadas. Alto lá, mais uma vez. Vou dar um exemplo de Londres, que é a cidade mais cosmopolita do planeta. Professor, o que é cosmopolita? Resumindo, para você entender, Londres recebe gente de todas as partes do planeta, como nenhuma outra cidade. É a cidade no planeta Terra que tem mais pessoas de diferentes nacionalidades vivendo lá. Logo, é um grande fluxo de gente indo naquela direção. Óbvio, ela está mais vulnerável a que pessoas de diversas partes do planeta tragam novas cepas do vírus para o Reino Unido, por exemplo. E daí, para se espalhar para a Europa, é um tapa, né? Mas depois da prova de atualidades e dessas 3 dicas aí sensacionais, vamos para a prova de geografia. E não dá para falar de geografia sem falar de meio ambiente. O meio ambiente vai ser tema central, até mesmo porque geografia do Brasil. O Brasil é o centro do mundo no que diz respeito às questões ambientais. Por quê, professor? É o país que mais desmata no mundo? Também. Mas é o país que ainda possui as maiores reservas de biodiversidade do planeta. Apesar de ser o país que mais, um dos países que mais devasta, que mais derruba árvore, não há, como o Brasil, um país com tantas áreas verdes preservadas como o nosso território, né? O Brasil está entre os países que ainda abrigam grandes contingentes de florestas nativas, né? Países mais desenvolvidos praticamente já devastaram toda a sua vegetação nativa. Então, o Brasil é tema central nas discussões, nas conferências que resolvem discutir essas questões, debater essas questões ambientais. Então, aposta para a geografia, meio ambiente. A outra aposta importante dentro de geografia do Brasil diz respeito a um Brasil urbano. Na última prova da Polícia Militar da Bahia, as questões urbanas vieram forte no edital, inclusive sendo fragmentada. O Brasil urbano, questões urbanas, formação de cidades, veio muito fragmentado esse aspecto urbano no último edital. Então, peço que você fique atento a essa questão e relacionar essa questão urbana com a própria pandemia. Na última pandemia que o Brasil, né, passou, que foi a gripe espanhola, o Brasil e o mundo viveram, o Brasil era um país muito rural. Nesta pandemia de 2021, deste início de século, o Brasil já é um país com 85% da população urbana, né? Tem áreas do Brasil que o índice de urbanização passa dos 90%, 95%. Então, essa pandemia tem uma característica diferente, né? A maior parte da população brasileira hoje vive em cidades. E, não por isso, também fique atento à questão das desigualdades no acesso às vacinas. Toda vez que a gente olha o mapa de vacinação do Brasil, os estados que mais vacinaram, eles estão concentrados ali no centro-sul, onde a dinâmica, onde o fluxo, onde a infraestrutura na própria distribuição da logística é muito melhor do que em outras áreas do Brasil, como no Nordeste e na região da Amazônia, por exemplo. E, para finalizar essa geografia aqui, a terceira aposta de geografia para a sua prova, para o seu certame, diz respeito a um Brasil exportador de commodities. Não é possível dissociar o atual cenário de alta dos alimentos, alta dos combustíveis, alta da conta de energia no Brasil, do fato do Brasil ser um grande produtor de energia e um grande produtor de commodity. Tem uma contradição aí. Como o país que é um dos maiores celeiros agrícolas do mundo, se não o maior celeiro agrícola do planeta, tem uma cesta básica com preço tão elevado quanto esse? Por que o preço dos alimentos subiu tanto se o Brasil produz tanta comida? Por que nossa energia é tão cara se entre as 20 maiores economias do mundo, o Brasil possui a fonte energética mais limpa? E aí?
mas são dicas que a gente vai estar destrinchando para você pouco a pouco ao longo do período aí do concurso da Polícia Militar, do CFO e da própria seleção interna de soldado para sargento da Polícia Militar. E a prova de história, professor? Não vai ficar de fora também. Preste atenção nas dicas sensacionais, nas apostas para a prova de história do seu concurso. Anota aí. Bom, já que estamos falando de pandemia, Covid-19, vamos relacionar a prova de história com o início do século passado, a gripe espanhola. Como foi que essa gripe espanhola chegou ao Brasil? Qual era o contexto do Brasil naquela época? Quem era o presidente do Brasil? Qual foi o comportamento dos serviços de saúde no Brasil para o enfrentamento da pandemia da gripe espanhola? Então, dica de história essencial que pode estar caindo na sua prova. A outra questão, também associada a essa questão de saúde, essa questão sanitária, diz respeito à revolta da vacina. Tema essencial que você deve se debruçar sobre esse tópico. Revolta da vacina, não esquece, para poder tirar uma boa nota na prova. Tá? Então, e para fechar com chave de ouro, a dica do mestre para a história, a terceira dica do mestre diz o seguinte: Oswaldo Cruz, o grande médico sanitarista do Brasil, que fez uma grande revolução na saúde pública brasileira, né? A importância de se debater sobre as doenças tropicais. Então, Oswaldo Cruz, o médico sanitarista, é referência nessa questão. Não deixe de analisar esses 3 pontos de história que eu falei. E aí, gostou? Então, se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E até a próxima, galera. Não esquece, estudem. Valeu, tamo junto, é selva. Tá na hora de você transformar informação em conhecimento.